Acidente complica o trânsito no centro de Cuiabá. De acordo com a polícia, o motorista da carreta que provocou o acidente teria consumido bebida alcoólica. Uma pessoa ficou ferida. Aumentam os registros de casos de importunação sexual. As mulheres são as principais vítimas. Ele desceu, tentou me puxar do carro. Eu estava com o cinto, tentou puxar minha bolsa, meu telefone. Fez várias insinuações. E hoje foi dia de mais um Multiação, com atenção especial para a saúde dos homens. É o MT2 que está no ar. Olá, boa noite. Um acidente na Avenida Isaac Póvoas, no centro de Cuiabá, por pouco não terminou em tragédia. Uma carreta carregada com estruturas metálicas destruiu um carro e a frente de um prédio. O acidente foi no cruzamento entre a Isaac Póvoas e a Comandante Costa. Quando o carro parou no sinal vermelho, foi atingido pela carreta, que fez mais estragos. Derrubou o poste do semáforo, atingiu a frente de um prédio e derrubou parte da carga que transportava. No carro havia 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. Uma pessoa ficou ferida. A minha esposa, ela ficou ferida. Eu fiz a primeira avaliação na minha esposa, vendo se ela tinha um braço quebrado, no meu filho também, vendo primeiro ele que tem apenas 2 anos de idade, que estava junto com nós. E eu vi que ele não tinha sofrido nada e depois fui fazer a avaliação na minha esposa e vi que ela estava com uma luxação no braço direito. O meu filho, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, que eu acabei abraçando os 2 antes do impacto. Segundo a polícia, a carreta pertence a uma empresa de Sinop e o motorista foi detido porque o teste com bafômetro comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica. A partir de segunda-feira, Cuiabá ganha novos radares para controlar a velocidade no trânsito. O repórter Leonardo Zamignani tem as informações. Os novos radares começam a funcionar a partir de segunda-feira, dia 8, em 3 cruzamentos importantes da região central de Cuiabá. Para falar um pouco mais sobre isso, estou aqui com o Michel Diniz, diretor de trânsito da CEMOB. Michel, quais pontos esses radares foram instalados e quais os limites de velocidade? Após um longo período de trabalho e campanha educativa, através de faixas aéreas, painel de mensagem variável nas vias, próximo aos cruzamentos, e essa informação à sociedade cuiabana através da imprensa, a CEMOB, a partir do dia 8 de novembro, começará a autuar aqueles que insistirem em não respeitar os limites de velocidade do nosso município. Então, no cruzamento da Avenida Dom Bosco, a Comandante Costa, os limites de velocidade ali naquele local é de 40 km por hora, por se tratar de um perímetro escolar. Já na 15 de novembro, para quem trafega, a velocidade é 50 km por hora nos 2 cruzamentos, seja no cruzamento com a Avenida Senador Metelo ou com a Comandante Suídio, no qual, para quem trafega nas vias adjacentes, é de 40 km por hora nesses cruzamentos. A Prefeitura de Rondonópolis começou a aplicar hoje vacinas da Pfizer em pessoas que estão com a AstraZeneca atrasada. A repórter Elka Candelária tem as informações. Cerca de 8.000 pessoas estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. A Secretaria de Saúde de Rondonópolis começou a aplicar neste sábado a Pfizer como segunda dose para essas pessoas. Hoje, até às 8 horas da noite, quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca até 24 de julho pode receber a segunda dose da Pfizer. Amanhã, domingo, a vacinação continua para quem recebeu a primeira dose até 25 de julho. São 2 pontos de vacinação em Rondonópolis, na Central, que fica ao lado da Secretaria de Saúde, e também no estádio Lutero Lopes. A seguir, sábado foi dia de Multiação, um dia dedicado à saúde dos homens. Voltamos em instantes. Hoje foi dia de mais um Multiação em Cuiabá. O projeto da Federação das Indústrias, TV Centro-América e parceiros está sendo realizado de acordo com os protocolos de biossegurança. Neste sábado, o foco foi a saúde dos homens.
Um sábado diferente em Cuiabá. Tempo ameno, clima chuvoso, ótimo para ficar em casa, né? Não para esse pessoal que pulou cedo para cuidar da saúde em mais uma edição do Multiação, projeto da TV Centro-América, Federação das Indústrias de Mato Grosso e parceiros. O trabalho de hoje foi direcionado aos homens por causa do Novembro Azul, mês dedicado ao combate ao câncer de próstata. É o câncer mais incidente entre os homens. E é preciso ficar atento e fazer essas avaliações, porque o câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá nenhum sintoma. Então há necessidade realmente de se fazer o exame digital, o toque, e de se fazer pesquisa do PSA com passos iniciais. Aqui é oferecido a rede completa de atendimento, o exame de PSA para conferir as condições da próstata, a consulta médica e, se necessário, o exame de imagem. Os pacientes serão agendados para fazer exames de ultrassom, quando necessário ressonância e até mesmo a biópsia de próstata, que é o exame essencial para o diagnóstico do câncer propriamente dito, né? O Gonçalo ficou sabendo da ação pela esposa e resolveu vir depois de colocar a mão na consciência. Eu resolvi vir tirar a dúvida se tem alguma coisa, já tentar me prevenir, né? Por causa da pandemia, a Multiação deste sábado está no formato reduzido. Todos os atendimentos foram agendados por telefone para evitar fila de espera. Foram disponibilizadas 100 senhas no total e todas foram preenchidas. Um bom sinal de que mesmo os homens se preocupam com a saúde. O mais importante, né, a receptividade dos homens num momento tão crucial da vida. E a gente entende que isso é fundamental, né? Então, a gente não poderia deixar de passar o Novembro Azul em branco. Para quem ainda está na dúvida sobre cuidar da saúde ou não, olha só o exemplo do seu Valtair. Ele veio do município de Brasnorte, quase 600 quilômetros de Cuiabá, só para participar do Multiação. Eu tive um amigo que morreu aqui no Hospital do Câncer. Entendeu? Eu lá de Brasnorte, falava com ele, faz um exame, ele debochava da gente. Quando ele arruinou, veio trouxeram para aqui, mas era tarde. Histórias que mostram que não existe tempo nem distância quando o assunto é saúde. E por que também não um pouco de humor para passar por esse momento? Um velho conhecido de Cuiabá também chegou no Multiação. Totó Bodega veio trazer uma mensagem de conscientização de um jeito leve. Não interessa, que é tabu, não vale mais que a nossa vida. Então a gente tem que vir. E também trouxe a novidade, é que o próximo Multiação com mais serviços já tem data e local confirmados. Tem Multiação marcada já para o dia 27 de novembro mesmo, é lá no Jardim Itamaraty. Alô, pessoal do Jardim Itamaraty, região, chega lá. Novos dados sobre a pandemia em Mato Grosso, divulgados há pouco, mostram que a ocupação dos leitos de UTI está em 35%. São os pacientes em tratamento contra a Covid. A Secretaria Estadual de Saúde registrou hoje mais 153 casos de Covid. Com isso, desde o começo da pandemia, o total já chega a 548.435 casos confirmados em Cuiabá, de Covid, perdão. Nas últimas 24 horas, não houve confirmação de mortes pela doença no estado e o total de óbitos desde o início da pandemia está em 13.947. Mais de 532.737 pacientes se recuperaram da doença. E segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa, no estado, o número de vacinados com a primeira dose está em 2.458.682, 68,92% da população. 1.707.583 estão completamente imunizados, 48,82% da população. E 87.398 pessoas receberam a dose de reforço. Dados divulgados por instituições indígenas revelam o número de índios mortos no Brasil na pandemia em 2020. Segundo a Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, os números podem ser ainda maiores. Em Mato Grosso, há em média 50 mil indígenas de 43 etnias. Desse total, mais de 22 mil são Chavante. Esses dados são da FEPOINTE, Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso. A pandemia tem matado muitos indígenas em todo o Brasil. Foram 507 óbitos no país até dezembro de 2020.
É o que revela o último relatório do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Aqui no estado foram registradas 90 mortes até o final do ano passado, segundo a SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que teve como base as informações dos DISEIs, Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Das 90 mortes, 46 foram dos povos Chavante, 24 no DISEI Cuiabá, 15 no do Xingu e 5 no do Caiapó. O relatório traz também dados do monitoramento independente feito pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e eles são diferentes dos da SESAI. Os estados que mais registraram óbitos são Amazonas com 212 mortes, em segundo lugar Mato Grosso com 143 óbitos, em terceiro Mato Grosso do Sul com 94. O coordenador regional do CIMI de Mato Grosso explica o motivo dessa diferença no número de mortes entre os dados da SESAI e a APIB, que representa os povos indígenas do Brasil. Os povos indígenas, que estão em meio urbano, os povos que estão ainda com pendência de regularização dos seus territórios tradicionais, eles praticamente não foram contabilizados nos planos de ação. Aliás, no plano não, porque não houve um plano, mas não estão sendo contabilizados no que diz respeito às ações do governo. Para o presidente da FEPOINT, Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, os dados divulgados não refletem a realidade, já que muitas aldeias ficam em locais de difícil acesso. E aí as informações nem sempre chegam às autoridades. Os motoristas dos carros de pronto-socorros nas terras indígenas são verdadeiros motoristas de rally, de passar em pinguela, de passar um ponte instável. Não é para qualquer um. Então, o poder público não vê isso. O presidente da FEPOINT é Chavante. Ele conta que teve Covid, ficou internado na UTI e nesse período perdeu o pai e a mãe para a doença. Desde que recebeu alta médica, diz que tem trabalhado na conscientização para que todos da aldeia se vacinem e se protejam. A medicina tradicional indígena ela é bom para precaver, enquanto está superficial esses viroses. A partir que esses vírus avançam no pulmão, no coração, nesses pontos vitais, no rins, a medicina tradicional não consegue mais curar. Então, é necessário recorrer à medicina ocidental, que é mais científico, A seguir, cresce o número de casos de importunação sexual em Mato Grosso. Voltamos em instantes. Os casos de importunação sexual cresceram em Mato Grosso. Defensores dos direitos humanos afirmam que é preciso que as leis sejam aplicadas com mais rigor para combater os crimes de importunação. Esta ativista dos direitos humanos ajuda vítimas de crimes contra a mulher a denunciarem os agressores e conta que ela mesma foi importunada 2 vezes só este ano. A última por um motorista de aplicativo durante uma viagem. Ele desceu, tentou me puxar do carro, eu estava com o cinto, tentou puxar minha bolsa, meu telefone. Fez várias insinuações e no final ele terminou encerrando o seguinte: travesti como você eu levo no lugar que trabalha. E arrancou com o carro. Aí neste momento eu dei voz de prisão para ele, pedi para ele se afastar do veículo. E aí a hora que eu dei a voz ele falou assim: pelo amor de Deus, eu sou pai de família. Os registros de importunação sexual contra a mulher em Mato Grosso aumentaram 36% entre janeiro e setembro. No ano passado, neste período, foram 148 casos. Este ano, 201. É um crime com vários níveis de gravidade, podendo até mesmo ser equivalente ao estupro. A lei fala em lascívia, que é a satisfação do desejo sexual sem que a outra parte concorde com este ato. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, as importunações contra as mulheres têm se tornado mais comuns em locais públicos, como meios de transporte e shows de música. Entre os crimes mais registrados estão
a perseguição com ameaça à integridade física e psicológica, 511 casos de janeiro a setembro. Assédio sexual no trabalho ou na família, 148 casos. Na capital do estado, chamou a atenção o aumento nos casos de estupro, de 60 para 72 ocorrências, 20% a mais. A Defensoria afirma que, apesar desses números, tem havido redução das medidas protetivas que são concedidas pela Justiça para afastar os agressores das vítimas. A exceção foi o mês de março. Março é um mês geralmente dedicado às mulheres, quando as mulheres, os movimentos sociais falam muito mais nesse enfrentamento, as instituições e poderes se juntam para falar desse enfrentamento. Então, por que março nós tivemos um aumento das medidas protetivas? Justamente porque sempre é um mês falado muito nessa violência contra as mulheres, no enfrentamento, onde elas entendem muito mais quanto à lei. Segundo ela, a impunidade é um estímulo aos criminosos. E as estatísticas, elas se prestam a mostrar ao poder público que nós precisamos de políticas, nós precisamos prevenir essas situações. O Cuiabá entra em campo amanhã pelo Brasileirão. O Dourado terá pela frente o Ceará fora de casa. Somar ponto e chegar ao objetivo de permanecer na Série A do Brasileirão. Para isso, o Cuiabá terá de repetir as boas atuações que vem tendo quando joga fora de casa. Foi assim contra Grêmio e Flamengo. Diante do Ceará, o jogo promete ser de detalhes. As duas equipes são as que mais empatam no campeonato. O atacante Cleison, que desfalcou a equipe na última rodada contra a Chapecoense, para o jogo contra o Ceará é dúvida. O jogador passou parte da semana em tratamento por conta de uma lesão na coxa direita. E o técnico Jorginho sabe da gravidade da lesão do camisa 10 e deve seguir com o Felipe Marques no ataque do Cuiabá. Por se tratar de um jogo fora de casa e contra um adversário que, assim como o Cuiabá, precisa pontuar, Jorginho tem a opção de montar um meio-campo de mais marcação. Para isso, Camilo, poupado no último jogo, pode retornar à equipe. Mas para chegar com mais frequência no ataque, pode seguir com Rafael Gava no time titular. A gente tem que continuar mantendo o pezinho no chão, trabalhando firme, trabalhando forte, do jeito que a gente vem fazendo, jogando, sabendo jogar cada jogo. Que amanhã, às 7h30 da noite, não importa qual seja a formação, e sim que o Cuiabá possa seguir marcando pontos para em breve respirar aliviado no Brasileirão. E a Copa Centro-América de Futsal está de volta. As disputas do feminino estão sendo realizadas neste fim de semana em Sinop. Depois de mais de um ano paralisada por causa da pandemia, a Copa Centro-América de Futsal voltou com tudo. Os jogos começaram na sexta-feira à noite. A torcida pôde ver de perto as meninas do futsal brilharem. A Joyce não via a hora de voltar às quadras e sabe que os cuidados contra a Covid-19 precisam continuar sendo mantidos. Continuamos, sim, usando máscara, passando álcool em gel. E estamos voltando aos poucos, né? Por causa do Covid, estamos todos vacinados, né? Essa é a primeira vez que a Stephanie participa da competição. A atleta joga futsal há 8 anos e tinha o sonho de disputar o campeonato vestindo a camisa do Aripuanã. É uma coisa que a gente ama, né? Por mais que tem diversões, tem brincadeiras, a gente está se unindo para que venha mais campeonatos, que a gente consegue realizar o nosso sonho. É um sonho de muitas meninas que está aqui dentro. O campeão e o vice-campeão da fase regional de Sinop da Copa Centro-América de Futsal vão disputar a semifinal em Cuiabá. As partidas acontecem no mês de dezembro. Hoje à noite a gente tem mais 2 jogos, né, para poder fechar a rodada com as 4 equipes. E amanhã de manhã, a partir das 9h30, a gente tem a final, para saber quem é o primeiro e o segundo colocado que vão para Cuiabá. Lembrando que a entrada no ginásio para assistir aos jogos é de graça. Amanhã, domingo, é dia de Fantástico. E o Tadeu Schmidt conta o que o programa está preparando para a gente. Oi, pessoal. O Fantástico está preparando uma cobertura especial sobre a morte da cantora Marília Mendonça. Nossos repórteres vão contar os detalhes da trajetória da artista. Também vamos mostrar as homenagens dos fãs, depoimentos de amigos e parceiros e a importância musical da Rainha da Sofrência, que nos deixou aos 26 anos.
Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira na queda de um avião na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, onde faria um show. Outras 4 pessoas que estavam no avião também morreram no acidente. É amanhã, depois do Domingão com o Hulk. Até lá. O Brasil vive um fim de semana de luto. No Jornal Nacional, a cobertura completa do velório, do cortejo pelas ruas da cidade, toda a emoção que tomou conta do país desde ontem com a morte da cantora e mais 4 pessoas. O Jornal Nacional começa às 7h30. Até segunda.